seguidores da RDK, estamos mais uma vez aqui na Brigada Militar, sendo recebidos gentilmente pela capitã Roxane de Deus Lopes, que na semana passada também fizemos um diversidade aqui, mas abordando outros assuntos. Nessa semana especificamente, tendo em vista o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós estamos trazendo à tona esse assunto. Deveria ser um dia em que nos reuniríamos para comemorar, para festejar o papel da mulher na sociedade, suas conquistas, sua independência. No entanto, nós temos muito a discutir, porque não são só comemorações, mas também temos que falar da falta de conscientização e um alerta para barrar os feminicídios e a violência doméstica, duas faces de um mesmo problema, a desigualdade de gênero e o machismo estrutural. Para falar sobre o tema, temos uma mesa diversa. Convidamos a capitã, então, capitã de Deus Lopes, né, que é aqui da Brigada Militar de Arroio do Meio, o tenente Friquilau, o delegado Marcelo Hartz, a Letícia Boni, que é do Centro de Atendimento à Mulher, o CRAM, e a advogada do mesmo grupo é a Bianca Bertani. Então, nós estamos aqui exatamente para conversar sobre este tema, que não é um tema meu, um tema teu, mas é um tema coletivo. Temos que discutir para tentar desconstruir o que se apresenta na nossa frente. E para nós, então, começarmos o nosso bate-papo, eu dirijo essa pergunta mais ao delegado, mais à capitã, mas podendo trazer a colaboração dos outros presentes aqui na mesa, para que nós coloquemos exatamente a nossa realidade, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo aqui em Arroio do Meio, que os números também estão se apresentando cada vez mais elevados. Então eu gostaria que tanto a capitã quanto o Marcelo, o delegado, fizessem essa colocação, como está esta realidade, em termos de Estado, alguma coisa, em termos de global, um pouco maior, mas também em termos de Arroio do Meio. Então, fiquem à vontade, quem quiser começar. Nós temos observado um aumento substancial dos índices de violência doméstica. Podemos dizer até que, por exemplo, a Brigada Militar, o que nós atendemos mais é violência doméstica. O despacho das nossas viaturas ontem, por exemplo, nós já iniciamos o dia com 2 prisões por violência doméstica. E encaminhamos, então, lá para a delegacia, os cuidados, né, da equipe do delegado Marcelo. Então, ontem foram 2, mas Isso foi? Foi segunda-feira. Desculpa, segunda-feira. Estou perdendo o dia. Segunda-feira foram 2 prisões. Começou bem a semana. Começou mal, né? Começou mal a semana. Começou mal. Isso. Então, a gente tem que ver essa questão, né? Investigar a causa disso. A brigada, a polícia, o que ela está fazendo é efetuando as prisões desses infratores, mas o porquê dessa violência, aí sim nós temos que ver o que está acontecendo para esses homens agirem dessa forma contra as mulheres. Depois nós vamos pedir para os meninos da mesa, né? Delegado, o senhor teria alguma coisa para colocar também nesse sentido? Sim, com certeza. Então, o fenômeno da violência doméstica, enfim, que tem se recrudescido em todo o estado, ele, da mesma forma, ele tem se manifestado em Arroio do Meio, né? Digamos, não há, uma dissonância, né, entre o que acontece aqui e o que acontece no estado. Então, há uma crescente, né, de índice de violência doméstica, e especialmente dos casos de feminicídio, esses sim, né, que são, digamos, o resultado fatal, né, digamos, dessa chaga, né, da nossa sociedade. Mas dizendo o seguinte, que em termos, né, um dos critérios para a gente medir
a questão das ocorrências e da gravidade, é também os pedidos de medida protetiva. O que nós temos observado nos últimos 14 meses, aí compreendendo o ano passado e esse ano, é que nós temos tido uma média de, em Arroio do Meio, de 10 pedidos de medida protetiva por mês. Né? Então, o número, o mínimo é um número de 5, que foi no mês de abril, chegando no mês de dezembro a 14. Né? E aí, enfim, nós tivemos meses com 9, com 10, com 11, 9, 12. Então, ele mais ou menos se mantém perto dessa faixa de 10. E isso não significa que seja o número de ocorrências, né, de violência doméstica. Esse número ele é maior porque é difícil de a gente conseguir medir no sistema quais são as ocorrências envolvendo violência doméstica, na medida em que não é a capitulação jurídica do fato que define que é um crime de violência doméstica, e sim o contexto. Né? Então, não teria que verificar ocorrência por ocorrência para verificar se trata ali de um contexto de Lei Maria da Penha. Mas o que a gente pode dizer é que há um volume significativo de ocorrências, que existe também, digamos assim, uma demanda muito forte também, né, na questão da prisão. A Brigada tem feito muito bem o trabalho, esse acompanhamento, esse monitoramento, atendendo pelo 190, tem sido apresentado na Polícia Civil, pelo menos aqui falando, né, por mim, tanto quando atuo pela DPPA como pela DP de Arroio do Meio, eu procuro ser extremamente rigoroso, né, com o agressor, porque se tem uma medida, a gente sempre fala, né, não é algo que vai se resolver só com prisão, mas a prisão é aquilo que vai dar aquela garantia imediata, que vai cessar a agressão e, pelo menos por um tempo, vai permitir que a gente possa desconstruir essa cultura negativa por parte daquele agressor e trabalhar esse agressor. Daí a importância dos órgãos de apoio, né, da rede, para trabalhar tanto a questão da vítima como também do agressor. E eu até estava falando antes, né, da nossa reunião, né, quando a gente estava conversando, que digamos, esse aumento da violência doméstica se deve muito a essa reação feminina, que é uma reação positiva, né, correta, absolutamente justa, legítima, mas que naturalmente está rompendo esse costume, né, digamos assim, essa cultura, né, em que o homem ele é quem manda na relação, né, quem coordena a relação e, portanto, ele não pode aceitar que a mulher tenha deliberado por romper a relação, e isso tem, de certo modo, criado um ambiente de tensão. Né? Claro que a mulher ela continua sendo vítima, mas o que eu quero dizer, e é algo que a gente tem que estar preparado, é que isso naturalmente vai implicar em um maior número de violência. Então, isso significa que nós temos que parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Não, nós temos que seguir isso porque é de uma revolução que a gente consegue fazer uma transformação. Então, nós estamos passando por um momento de transição. Não existe transição sem danos, né? Mas nós vamos evoluir e a tendência é que haja ali na frente uma redução desses casos com essa quebra, né, dessa cultura que ela tem, de certo modo, sido tão ruim e nefasta para a nossa sociedade. Perfeito. Eu trago um pouquinho, boa tarde a todos, né? Eu trago alguns dados, assim, que eu achei relevante para a gente também pensar um pouco no nosso cenário. Eu fui buscar lá na Secretaria de Segurança Pública alguns dados de violência do Vale do Taquari, né? E aí, o que nos trouxe? No ano passado, então, a gente teve 846 registros de ameaça, 62 registros de estupro, 419 de lesão corporal. É muita coisa. É muita coisa, né? 3 registros de tentativa de feminicídio, 5 feminicídios consumados. Quer dizer, o nosso vale está diretamente atingido, né? A gente não está numa bolha protegida. E aí, quando a gente olha para os dados que o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Violência da Saúde, que é aquela notificação, então, que a saúde faz, né, que os profissionais de saúde, quando identificam alguma situação e fazem, a gente vê que um local de maior prevalência é as residências. Né? Então, a gente está falando de que aquele local que a gente achava que as pessoas não estão em segurança, né, que é o local protegido da família, não é seguro. Né? Está aparecendo e mostrando como um cenário de maior prevalência de violência. E o que o SINAM também tem nos mostrado, que quando surge, vem uma notificação de ameaça, ela está diretamente associada à arma de fogo. Nós
as mulheres relatam que quando há uma ameaça com o uso de arma de fogo. O que é muito grave, porque aí o risco, vocês que são da segurança, né, podem dizer talvez com maior propriedade do que nós, vocês estão lá na ponta, né, na primeira ponta, a arma de fogo traz um risco enorme, né, talvez uma violência imediata, né, para que ocorra. Então, traz pra gente um cenário muito grave, né, que a gente concorda, né, a gente precisa continuar para que a gente debata mais, que a gente enfrente mais, mas também está nos mostrando que nosso cenário está complexo. A gente tem que avaliar, né, esses dados, essas informações, porque a arma de fogo também não são todas as pessoas que têm acesso à arma de fogo e que a violência doméstica ela é muito ampla também, né? Por exemplo, a ameaça é um tipo também de violência, né, doméstica contra a mulher, e qualquer objeto também pode ser usado contra a mulher. Então, eu também vou dar uma olhada, né, nessa pesquisa e como o delegado falou, aqui é um retrato do que está acontecendo no Brasil. Né? Falaram do Vale do Taquari, mas é um retrato do que está acontecendo no Brasil e de algo assim que pode ser muito maior, porque essas são as mulheres que não se calaram. Mas tem outras o quê? Que talvez por serem mais conservadoras, têm vergonha do que está acontecendo no lar, acham que é por culpa própria e não denunciam, sofrem caladas. E um aspecto, né, que leva muita atenção, que chama muita atenção, e a gente pode se valer da própria experiência que nós temos aqui em Arroio do Meio, é que o perfil do casal, né, casal aqui em sentido amplo, né, que não existe um perfil específico. Então nós temos desde violência doméstica em relações juvenis, tá, de adolescentes, entre adolescentes, com alto grau de agressividade por parte dos homens. Né? Nós temos de relações já jovens adultos também, né? Digamos que não já cresceram permeados de uma cultura já mais atual com relação a isso, já sob a égide, inclusive, da Lei Maria da Penha, né, de 2006. Portanto, não falta, digamos assim, elementos estruturantes do Estado para se comportar de uma maneira diferente, com todas as campanhas que são feitas, e também já as pessoas de mais idade. E aí sim, já produtos, né, de uma cultura, tanto o homem quanto a mulher. E o que a gente percebe é que esses conflitos, quando se dão em relações com mais tempo, a ruptura ela é mais traumática. E são casos que merecem uma atenção maior ainda por parte do Estado. Parece mais ou menos assim, né? No primeiro momento, não, estão há 30 anos juntos, aí agora estão terminando, tranquilo, já são pessoas mais idosas. O caso da menina de Nova Prata, né? Exato. E aí daqui a pouco vai lá, é mais difícil de um homem de 60, 65 anos, 70 anos, aceitar que aquela mulher que conviveu com ele por 30 anos, 40 anos, que aguentou de tudo. Se ela aguentou tudo, ela não pode, ela é obrigada a continuar aguentando. Exatamente. Como é que agora ela não vai dizer que não aguenta mais? E ele não aceita mesmo isso. E esses são os casos que ele é capaz de matar e se matar. Né? Então são casos muito delicados. Enquanto aquele juvenil, às vezes, é muito rompante, mas também é mais efêmero. Então daqui a pouco aquela vítima rompeu, agrediu e tal, daqui a pouco segue para outro rumo. Mas nem sempre isso acontece. A gente vê feminicídios também acontecendo, né, digamos, em relações envolvendo jovens adultos, mas em menos intensidade do que relações mais duradouras por pessoas mais maduras. Tem umas questões interessantes aí, né? Vamos supor, Bianca, guarda ali o teu pensamento, né? Nós temos vai ser difícil. Nós temos que fazer a nossa primeira parada aqui no bloco, final do bloco, lembrando que estamos aqui com o patrocínio Seleto Mercado, aqui de Arroio do Meio, onde você encontra tudo para o seu lar. Voltamos em seguida.